29 pessoas foram detidas após o protesto de ontem à noite do movimento Passe Livre em São Paulo. Olha ele aí de novo. Todas foram liberadas após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência por dano, desacato e lesão corporal, segundo o Estadão. A polícia apreendeu com o grupo uma mochila com 10 coquetéis Molotov. Como de costume, o protesto contra o aumento de 10 centavos na tarifa do transporte público em São Paulo terminou em vandalismo. Manifestantes tentaram pular as catracas da estação Trianon-MASP do metrô e foram reprimidos pela PM. Um policial ficou ferido. O MPL, Movimento Passe Livre, já convocou o próximo ato para amanhã, dia 9, a partir das 17 horas. Esse é um movimento com lideranças à esquerda que fez parte do começo, do embrião daquelas manifestações de 2013, das jornadas de junho, sempre resultando em atos de vandalismo, aos quais depois até se associaram ali os Black Blocs, o Durante, seja lá quais forem as relações entre eles. Mas é impressionante a incapacidade de protestar, de argumentar, sem cometer nenhum ato de vandalismo. Os protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff, a imensa maioria dele, praticamente todos, ocorreu na maior... Pacífica e ordeira. Exatamente, de forma pacífica e ordeira, com a população, inclusive, tirando fotos com os policiais, justamente para se diferenciar também desse pessoal vândalo da esquerda. E o vandalismo, a gente falou aqui do caso do atentado contra a produtora do Porta dos Fundos. O vandalismo tem de ser repudiado, seja vindo da direita, seja vindo da esquerda. Agora, que na história recente do Brasil há uma quantidade muito maior do vandalismo à esquerda, e vandalismo é vandalismo, não tem ideologia, não tem que ter corporativismo. A pessoa que quer defender um grupo, seja um grupo familiar, um grupo de amigos, um grupo político, um grupo ideológico, tem mais que chutar, no sentido metafórico da palavra, as suas maçãs podres para fora desse grupo. Perfeitamente. Você defender e ficar passando pano nessas pessoas só mostra que você é cúmplice moral da delinquência delas, Adriles. O problema é a quantidade de pessoas e a qualidade das pessoas que passam pano para esse tipo de vandalismo. É bom lembrar que o vandalismo, ainda que seja um coquetel molotov, um tapa, um carro, é o princípio exatamente do terror. A gente falou do Cesare Battisti aqui, o grupo da qual ele fazia parte, tinha por princípio, um grupo comunista terrorista nos anos 70, primeiro atacar espaços que lembravam instituições, bancos, casa de bolsa de valores, depois passaram a atacar pessoas. Ou seja, o princípio, o germe do terror é o princípio do vandalismo. Você falou exatamente pra gente que passa pano, de maçãs podres. O problema de grupos vândalos como o MPL, tudo indica que é um grupo que incide num tipo de violência organizada, ligada a movimentos de esquerda, é exatamente o princípio de que não há maçã podre, é o saco todo podre, como os Black Blocs. E o que mais me assusta, Felipe, é que pessoas, mais uma vez, intelectuais, ativistas políticas, artistas como o senhor Caetano Veloso, já que a gente citou o Chico, endossam esse tipo de movimento vandalista, terrorista e, por vezes, assassino. A gente lembra do cinegrafista aqui, Santiago Andrade, da Band, que foi morto de maneira torpe e covarde por um foguete lançado na cara dele, por um grupo de Black Blocs, endossado por boa parte da mídia, endossado pelo senhor Caetano Veloso, endossado pelo senhor Marcelo Freixo, como simples legítimos que fazem do vandalismo, do ataque às instituições que eles consideram burguesas, capitalistas, sei lá, inerentemente corruptas, como simplesmente movimentos legítimos. Qualquer movimento que se apropria da violência para legitimar seu discurso, é um movimento que perde totalmente sua legitimidade. E qualquer artista, intelectual, político que endossa a violência nesses movimentos, deveria ser alguém que perde seu discurso e a sua legitimidade. Infelizmente, a gente percebe que a mídia trata uns como verdadeiros heróis, e que são legitimados os seus endossos a movimentos violentos, como os Black Blocs, que são, mais uma vez, assassinos. Aliás, o meu primeiro artigo, em junho de 2013, logo que surgiram essas supostas manifestações que resultavam em atos de vandalismo, teve o seguinte título, ironizando o nome do movimento Passe Livre: Passe Livre para a Delinquência. Esse foi o meu primeiro artigo. E o que aconteceu? Aconteceu que Black Blocs atiraram rojões e acabaram matando o cinegrafista Santiago Andrade. E aí eu encontrei, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas na internet, o vídeo em que o Marcelo Freixo
antes da morte do cinegrafista, falava o seguinte sobre o Black Blocs, ao ser perguntado a respeito desse movimento, entre aspas. Né? Ele disse o seguinte, abro aspas, vários movimentos têm vários métodos distintos. Eu não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. Fecho aspas. Quer dizer, não repudiou a violência dos Black Blocs, não repudiou o vandalismo dos Black Blocs. E havia várias pessoas na militância de esquerda, escrevendo artigos e tal, poetizando aqueles atos de vandalismo. Foi por isso que eu escrevi o meu, inclusive naquela ocasião. E o Marcelo Freixo, depois da morte do cinegrafista Santiago Andrade, escreveu lá um texto na rede social que tinha a seguinte frase, abro aspas, sou totalmente contra a violência como método e como princípio. Fecho aspas. Por que não falou antes? Por que não repudiou o método? Fala, não, tem vários métodos distintos. Era isso que ele falava. Não sou juiz para ficar avaliando os métodos em si. E aí depois, sou totalmente contra a violência como método e como princípio. Quer dizer, ainda usa a mesma palavra. Mostra que mudou depois da consequência daquele tumulto que ele, bem ou mal, acabou legitimando, no mínimo, se omitindo a respeito daquilo. E é preciso mostrar a hipocrisia dessa gente. Maldonado. Será que mudou, Felipe? Ou é a velha dicotomia que não, mudou a retórica entre a ação e a retórica? Pois é, entre a ação e a retórica. Que fique bem mudou claro. Mudou a retórica. Diga aí, Maldonado. Retórica de conveniência. Pois é. Felipe, eu concordo que a violência deslegitima qualquer um desses movimentos, né? Não tem como a gente manter aí, lutar por alguma causa de forma violenta. Então, assim, a partir do momento em que há a violência, que há o vandalismo, a causa já fica em segundo plano e aí a gente vê que talvez a causa não fosse lá tão importante. Mas essa questão da maçã podre, nesses grupos, ainda mais nesses grupos de esquerda, mas também em grupos de centro e grupo de direita, é difícil. Eles têm muita dificuldade de afastar os líderes, por mais que os líderes sejam maçã podres. A gente vê aí, por exemplo, o caso do PT, o Partido dos Trabalhadores, não é um grupo de manifestantes, mas é um grupo relevante e que tem uma maçã podre no comando do partido e que mesmo assim continua dando voz e continua seguindo as orientações dessa maçã podre. Então, não é uma questão deles se enxergar, na minha avaliação, não é uma questão deles todos se enxergarem na mesma podridão, não. Na verdade, é uma supercapacidade que eles criam de superar aí, de ignorar determinadas características, determinadas ações que justificam, que mostram que de fato essa pessoa não tem uma índole muito positiva, muito legal e que acabam revertendo assim, esse cenário, impedindo que essas pessoas voltem atrás e reconheçam e afastem aquele líder. Então, e aí, no final das contas, elas acabam seguindo uma liderança que, na verdade, é uma liderança que elas só enxergam positiva porque são cegas diante da idolatria, muitas vezes, aqueles líderes. Então, assim, de fato, manifestações... Eu acompanhei muitas manifestações, cobri aqui em Brasília todo o processo de impeachment, todas as manifestações, algumas delas, sim, tiveram violência, tiveram confusão, disputa entre a polícia e digo, nas manifestações do impeachment. Aquelas de 2013 foram um pouco mais violentas, pelo menos aqui na capital, mas as do impeachment tiveram, sim, alguma disputa entre a polícia e alguns manifestantes que se excediam, mas ocorreu tudo de forma tranquila, justamente porque não tinha na liderança desses movimentos ali uma maçã podre disposta a destruir tudo que estava ali, ou uma pessoa que tivesse mais interessada em causar do que simplesmente em lutar pela causa que ela defende. Eu tô achando que maçã podre é uma expressão muito bonitinha até pro Lula, né? Para um corrupto como ele tá mais pra erva daninha, né?